Olá, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica e você está no meu canal literário O Próximo Livro é o Melhor. Desde já eu peço, ajude-me no engajamento desse canal, se inscreva, não custa nada, comente, converse comigo lá nos recadinhos. E se gostar tanto assim do conteúdo, compartilhe com alguma pessoa conhecida para que ela possa conhecer meu canal, tá bom? Através desse engajamento seu, meu canal irá crescer, ok? Deixando agora um pouco de lado os recadinhos, eu vou falar hoje sobre o Dia da Consciência Negra. Esse vídeo vai ser lançado na sexta-feira, que é o dia 20 de novembro, e é conhecido no Brasil inteiro essa luta pelo Dia da Consciência Negra, né? Um movimento que já está instituído por decreto legal, e eu quero falar um pouquinho dele, tá bom? A primeira informação que eu quero falar só por alto sobre esse dia é que ele é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, né? Para quem não conhece a história de Zumbi, em resumo, Zumbi foi um negro, líder de quilombo, que se situava entre Pernambuco e Alagoas, e nesse quilombo muitos negros fugidos fizeram sua morada. Existiram outros líderes negros na época, tá bom? Isso é século XVIII, 1700 e tarará, mas assim, Zumbi foi o que foi mais expressivo, que chegou a ter a maior notoriedade nacional. E desde já eu quero refutar um pouco aquele discurso racista que diz que Zumbi foi traficante e que a verdadeira libertadora dos escravos foi a princesa Isabel com a carta. E quando eu escuto alguém falando isso e até comentando, postando em rede social, parará, eu penso no quanto aquela pessoa carece de conhecimento histórico e o quanto ela é pobre, até mesmo intelectualmente falando, porque ela conhece a história sobre um ângulo tradicional, numa visão europeia de estudo, de conhecimento, que foi aquela empregada para nós brasileiros, e eu acredito que na maioria dos países do mundo, que foram colônias de algum país, né? Porque não precisa ser muito inteligente ou ter tanta informação para saber que a assinatura da carta foi devido a pressões sociais, políticas e econômicas da época. Na época o Brasil já estava sofrendo muita pressão da Inglaterra para acabar com esse processo de escravidão. Inclusive o Brasil foi o último país a abolir realmente isso aí, nesse lado de cá, né, América do Sul. E só foi para responder anseios econômicos, porque a Inglaterra tinha muito interesse que se acabasse com a escravidão, para que se tivesse a questão do trabalhador, do sistema fabril, dela investir em maquinário, em tecnologias, no interesse dela. Então Portugal, ele só fez, na verdade, o Brasil, na verdade, só fez responder aos anseios da época, sociais, de pressões governamentais, mas ela não foi nenhuma salvadora. A carta em si é importante, a alforria em si, ela é importante, mas sabemos que ela não foi libertadora de coisa nenhuma. E o tom é pesado porque eu gosto de, às vezes, de temas muito fortes como esse, a gente tem que realmente falar um pouco mais pesado para chocar, para despertar no outro aquele estalo que talvez ele nunca teve, tá bom? Em relação a esse discurso mais forte que eu falei, eu também quero refutar um pouco aquela fala que eu escutei já durante a minha vida toda, e de movimentos
ditos negros, que evocam que o negro ele tem que ter um padrão estético X. E que se ele não tiver um padrão estético X, ele não se aceita, ele é racista, ele é mal resolvido, ele não é consciente, para lá. Como o cabelo black, como a trança, como a roupa X assado. E sempre quando na minha vida, no meu dia a dia, eu tenho a oportunidade de conversar com uma pessoa dessa, eu tento fazê-la refletir sobre isto, sobre esse padrão de imposição que quer dizer como é que o negro tem que se vestir, como é que tem que agir, como é que tem que ser o cabelo dele. Eu hoje estou com o meu cabelo na raiz, mas já tive cabelo tratado quimicamente. Hoje eu não desejo, há um tempo, há mais ou menos um ano, eu decidi não mais relaxar, mas não significa que eu não gosto do cabelo liso ou que em outro momento da minha vida eu não possa relaxar. Não é determinado e fixo e imutável isso. A minha atitude foi porque meu cabelo estava muito fraco e eu achei que seria interessante eu voltar de novo com o cabelo natural, tentar cacheá-lo, fortalecê-lo, e achei que eu não tinha tanto cuidado com o cabelo liso a ponto de mantê-lo. Só por isso, entendeu? Mas eu respeito quem usa um black, eu respeito quem gosta de uma coisa mais afro, mas não é isso necessariamente que me dá a minha identidade de negro. Eu acho engraçado porque eu já me deparei com pessoas que usam aqueles trançados e eles têm um discurso muito bonito para falar que a trança é negra. Pelo que eu conheço, a trança ela tem uma raiz muito forte da nossa matriz indígena. Mas aí isso é assunto para outro momento e eu não quero me detalhar. É porque eu gosto de refutar tanto o discurso racista branco como o discurso racista negro. Porque mesmo não aparecendo, existem muitos negros, até que são adeptos a movimentos, mas que tem uma postura impositiva que eu não gosto, e tem até aquele negro que não se aceita. Eu não vou citar personalidade do nosso Senado Nacional, mas todo mundo conhece homens e mulheres do Senado Nacional, negros e negras, que são extremamente racistas. E sempre quando os movimentos negros tentam falar, dar voz e mostrar a situação de racismo, eles refutam e dizem que nunca foram discriminados e que tudo agora é racismo e para lá. Entendeu? Agora eu vou só para finalizar trazer um livro que eu li e eu acho que é muito forte essa temática do negro, da questão do negro no Brasil, entre várias pessoas, principalmente o negro periférico, mas assim, independente dos gêneros, criança, adulto, idoso, mulheres, homens, pobres ou até de classes mais abastadas. Porque o racismo, ele não tem necessariamente classe. E às vezes o que acontece é um fato de discriminação, muitas vezes, ocorrem estados de discriminação muitas vezes quando pessoas negras não estão nos lugares que elas deveriam, no imaginário popular, estar. Porque na figura das pessoas, o negro nas pessoas racistas no caso, o negro ele tem que estar num lugar. E se ele ascender a outro local e ele estiver num lugar de mais status, de poder econômico, de poder intelectual, de liberdades, aí é que acontece a cena do racismo. Muito dificilmente você vai ver necessariamente um gari, não desmerecendo, mas um gari negro sofrer discriminação. É mais fácil um advogado negro sofrer discriminação, porque no imaginário do racista, o gari negro é comum, o que não é aceitável é o advogado negro, tá bom? E o livro que eu quero trazer é esse aqui, Parem de Nos Matar, da escritora Cidinha da Silva. Hoje eu estava folheando, né? É um livro A publicação dele é 2016, tá bom, pessoal? Mas assim,
é um livro de crônicas, mas assim, o engraçado que eu achei mais interessante das crônicas de Cidinha é que são crônicas muito fortes, muito pesadas e que tem um certo tom de ironia. E engraçado, porque eu até tinha me esquecido que tem uma dedicatória dela. Esse livro, a publicação foi em 2016, mas eu adquiri ele em 2018. Antes eu trabalhava, né, muita gente sabe, na biblioteca. E na empresa que eu trabalhava, que era uma empresa voltada para a cultura e assistência, vez por outra tinha palestras. E eu fui para essa palestra de Cidinha, amei assim a conversa, ela falou um pouco sobre a sua obra, sobre esse livro especificamente, sobre outras questões. E ela disse que esse livro foi um livro muito duro para ela escrever pelo seguinte, pelo tom pesado. E porque, apesar de serem crônicas, não é um livro de mera ficção, mas tem um escopo muito real de crônicas do dia a dia, da vida de muita gente. E eu selecionei 3, e eu vou dar uma pinceladinha bem rápida. Ele tem muitas crônicas, mas assim, cada uma mais deliciosa que a outra, deliciosa no sentido de ter histórias instigantes que fazem a nossa cabeça explodir. E realmente explode. Para mim, foi assim, eu como mulher preta, negra, e eu acho que até quem não for preto, se quando ler esse livro, vai fazer essa explosão na cabeça, porque vai olhar com outro olhar, o olhar negro, em cima de situações. E um olhar que não é leve não, que ela se utiliza muito da ironia. Eu vou citar 3 rapidamente, eu separei os trechinhos que eu quero só citar bem por alto, para que vocês entendam mais ou menos o que este livro trata. E assim, pessoal, que não seja o Dia da Consciência Negra simplesmente um dia qualquer para se fazer lembrar da importância do negro, porque dia de negro, para mim, como o Dia das Mulheres, deveria ser todo dia. E é triste pensarmos que temos que ter essa data para comemorar, que não seja um modismo, né? Vidas negras importam, Black Lives Matter, mas que não seja um modismo, mas que seja realmente uma postura para passou do indivíduo com o indivíduo, realmente refletindo sobre essa questão racial que ainda é tão forte. Infelizmente, eu acho que às vezes as comparações são duras, mas é verdade quando muitas vezes eu penso que, infelizmente, no mundo e no Brasil especificamente, as populações ameríndias e as africanas foram dizimadas porque não eram europeias, não eram brancas caucasianas. Porque isso não só no Brasil, eu estou citando o Brasil porque é o nosso país, mas no mundo, né? O índio talvez tenha tido, em relação à Igreja Católica, ao conquistador, uma certa atenuada, porque eles ainda achavam que eles tinham alma, mas o negro nem isso tinha. E é muito duro quando a gente para pensar sobre isso, né? E a cinematografia, infelizmente, ela é muito triste, porque muitas vezes ela só aborda o negro na questão de lutas, mas não mostra ele como um protagonista normal, como se tem um advogado, um protagonista muitas vezes romântico, comum, que tem uma vida comum e que é preto, né? Isso também é muito triste. E eu acho que até a história, de uma maneira geral, e a cinematografia, ela se omitiu muito em relação à dizimação da população negra e indígena na face da Terra. Falo no globo terrestre mesmo, né? Porque é fato, tá bom? Mas bora lá. Uma das crônicas se chama essa: na Nigéria, 276 meninas sequestradas, 2.000 mortos em Baga e o olhar do mundo fixado em um atentado na França. Eu vou ler só um trechinho dessa crônica, mas assim, para quem não conhece a história, em 2017, houve na Nigéria, esse rapto dessas meninas de uma escola. E tantas pessoas morreram
2.000, mais ou menos a população, mas no mesmo período aconteceu esse atentado na França. Eu amo a França. Para quem não sabe, até estudo francês, eu gosto muito da língua, quero um dia melhorar o meu francês, mas tudo são metas, é busca, né? Mas assim, por que a TV e a mídia e as pessoas, quando elas sabem de situações extremas, elas só olham para a Europa ou para atentados brancos, mas não estão atentas ao continente africano? E muitas vezes até incorre no erro de achar que um continente inteiro é um país, África do Sul. Tem vários países lá, mas quando as pessoas pensam na África, pensam o continente inteiro, que tem vários países, pensa simplesmente na África do Sul, quando na verdade tem vários países. É como pegar a América do Sul e dizer simplesmente que é Brasil. Eu amo o Brasil, é o maior país da região. Mas existem os outros, fato. E eu acho que com essa comparação deu para ficar claro para vocês o que é o continente africano e mais ou menos isso. E a situação foi essa. Eu vou ler só um textinho para vocês verem como ela instiga. Baga não me deixa dormir, 2.000 mortos em 5 dias. Antes, 276 meninas sequestradas de uma escola para serem diariamente estupradas pelos assassinos de Boko Haram. Nos intervalos entre invasão e outras cidades e vilarejos da Nigéria, quando então aproveitam para estuprar todas as meninas e mulheres que encontraram pela frente, como faziam os Hutu com as mulheres Tutsi no massacre de Ruanda em 94. Esse atentado em Ruanda também foi muito conhecido. Baga, Boko Haram, meninas sequestradas em escolas para serem submetidas a estupros diários e múltiplos por terroristas. Ruanda, o que é isso? Quem são esses? Pelos nomes, parece ser de algum lugar da África. Que horror! Como é que esses pais matriculam essas meninas em escola sem segurança? Se não tem segurança pública, por que não contrata particular? E aí é quando a Cidinha, ela vai descendo a lenha e nessa visão da discriminação, quando tenta minimizar o conflito do negro para olhar para o conflito europeu, branco, caucasiano, né? E quando você lê mais adiante a crônica, essa crônica é ótima. Aí ela coloca uma coisinha que muitas vezes passa no pensamento, no imaginário do racista. Ah, eles são negros, eles que se destruam. Aí eu até lembrei de um filme da franquia O Poderoso Chefão, quando Don Corleone está falando a questão do território das drogas, tudo. E aí ele diz assim, onde é que vai se vender droga? E aí ele diz, nas portas de escola não, crianças não podem receber droga. Mas para os negros, se quiserem, não tem problema, eles são bichos, são animais mesmo, se eles quiserem, eles se destruam. Era o pensamento daquela época, né? Refletia-se o discurso racista daquela época. Vou para a segunda crônica. Os Meninos do Morro da Lagartixa. Para quem não conhece, essa história foi muito pesada, de jovenzinhos no carro, e que o carro deles foi alvejado por uns PMs. E eu vou ler o trechinho para depois concluir. Roberto de Souza Penha, Carlos Eduardo de Souza e Cleito Corrêa de Souza tinham entre 1 e 3 anos de idade, quando Cidinho e Doca emplacaram um mega sucesso, Rap da Felicidade. Wilton Esteves e o Elis Castro Rodrigues eram um pouco mais velhos, contavam entre 5 e 10 anos. Talvez eles tenham cantado contra os contemporâneos de comunidade, que morreram antes deles, os versos proféticos. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela que eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar.
talvez cantasse esse hino do funk enquanto comemorava dentro do carro o primeiro salário do menino Roberto, 16 anos. Talvez sorrisse e planejasse a diversão do domingo, antes de tentar, desesperado, segundo testemunhas, colocar braços e cabeças para fora do veículo, conduzido por Wilton, clamando por misericórdia aos policiais militares, postado em posição de guerra na entrada da favela. E aí ela continua. E esses meninos, eles foram alvejados por 101 tiros e não tinha nada. Eles eram jovens, eles não tinham envolvimento com droga, eles não portavam arma. Simplesmente o carro foi alvejado porque eram meninos que estavam cantando, pretos no carro cantando. E aí esses policiais acharam bandido. E dentro da repercussão do caso, se descobriu até que eles tentaram, os PMs tentaram alterar a cena do crime para colocar como se eles tivessem, na verdade, alvejado o carro porque tinham sofrido alguma investida dos meninos. E o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, na época, disse, olha, não é culpa da polícia não vamos responsabilizar porque são ações isoladas de um sujeito errado, né? Uma laranjinha podre, mas não é responsabilidade do Estado. Foi um caso muito emblemático, né? Muito duro para as famílias. E para terminar, o terceiro, que eu acho maravilhoso, eu até quando revi esse livro, eu tinha me esquecido que tinha essa crônica, O Palpiteiro e as Cotas. Dia desses, um palpiteiro global de política, economia, educação e costumes fez mais uma. Alexandre Garcia, em incursão midiática diária, deu voz histriônica a cada grande ao atribuir às cotas a responsabilidade pela institucionalização do racismo no Brasil. E aí ela continua. Para quem não conhece, é na questão da empresa simples, ele estava questionando o uso de dados do IBGE e na cabecinha do Alexandre Garcia, porque a declaração simplesmente ia oferecer a questão de cor, era um dado importante que para ele não era. Porque na cabeça dele, ela fala sobre isso, é simplesmente uma contagem de negros, de renda de negro. E quem conhece esse repórter sabe que ele gosta muito de fazer aquele discurso da meritocracia, como se as oportunidades fossem iguais para todos e que simplesmente com o esforço e a perseverança todo mundo vai chegar lá. É um livro muito instigante, eu não sei se eu fiquei muito séria, muito braba, muito raçuda, mas eu acho que é um livro delicioso, me emocionou bastante quando eu li. E acho que mexe com a gente mesmo, porque é inconcebível, inimaginável, inaceitável que em pleno século XXI, de tanta informação, a gente ainda se depare com situações tão tristes, tão duras de racismo. Tá bom? E para você que é preto como eu, que está vendo o Dia da Consciência Negra, hoje esse vídeo, comemore, curte esse dia, mas não com imposição e com a alienação de que não existe racismo, discurso do branco racista, e muito menos aceite o discurso racista do negro que diz que também não existe racismo. O racismo, infelizmente, existe, e enquanto as pessoas acharem que umas são melhores que as outras, isso aí não vai mudar. Cabe a nós sermos protagonistas da nossa história e lutarmos por nossos direitos, entendendo a diversidade racial que existe no Brasil e no mundo. E feliz Dia de Preto, que seja comemorado todo dia no nosso coração. E obrigada, tá, pessoal, para quem assistiu. Eu sei que foi um vídeo durão, mas eu acho que não tem como ser, mas assim, fico muito alegre de trazer isso para vocês, porque eu acho que a gente tem que falar sobre isso, o que nos é comum, tá bom? Até a próxima, tchau!